Prezados, o tema desse dia é restauração de Deus na tragédia. A referência bíblica que nós poderemos usar, você vai encontrar no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 2 a 42. Uma palavra bastante conhecida de todo mundo, a história de Jó, o que aconteceu com a vida de Jó, tudo aquilo que sucedeu, a tragédia e a restauração da sua vida. E eu posso dizer, sem precisar ler o texto, porque o texto você pode ler, que introduzindo, dizendo que há um esforço concentrado hoje do inferno, do mesmo modo como houve com Jó, para destruir a família. A família está sendo bombardeada com arsenal pesado. Há torpedos mortíferos apontados para a família. É a crise conjugal. É a crise dos jovens. É a crise dos valores. A família está perdida, está sem referência. Perdemos as nossas referências. A educação moderna está perdida e, como pedagogo, fico constrangido em afirmar isso, mas é uma realidade que nós não poderemos olvidar. As instituições não sabem o que fazer para reverter esta crise. 6 áreas básicas que estamos sendo atacadas na nossa vida, eu poderia simplificá-los da seguinte forma, ou reduzi-los, ou citá-los. Primeiro é o nosso relacionamento com Deus. Segundo, finanças. Depois filhos, depois saúde, casamento, amizade. E Deus proclama, na verdade, a necessidade de se rebuscar estas perdas. O que fazer? No livro de Jó, capítulo 1 e 8, Deus proclama o caráter de Jó. Deus conhece os que são seus. Deus mostra e diz para o adversário: tens observado o servo Jó? Assim como Deus conhecia a vida de Jó, Deus conhece a sua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você não faz e o que você faz. Ele conhece seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos, seus apelos, suas aspirações. Deus elogia Jó pela sua piedade e pela sua integridade. Mas, como sempre, Satanás levanta suspeitas sobre as motivações de Deus e também de Jó. Ele diz que Jó serve a Deus por interesse. Disse que Jó serve a Deus porque Deus o tem enriquecido. Satanás acusa Jó de amar mais o dinheiro, os filhos e a saúde do que a Deus. Deus constitui Jó como seu advogado na terra. Deus confia em Jó. Jó não sabia, mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra ao passar pelas duras provas e reveses da vida. Se Jó naufragasse, era o nome e a reputação de Deus que estava em jogo. Porque Deus o havia referendado e dito a Satanás: tens observado meu servo Jó?
Amigos, os torpedos do inferno não cessarão a partir do momento que você recebe de Deus as suas configurações como servo. Satanás acatou os bens de Jó. Ele usou homens, sabeus e caldeus, roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Ele foi espoliado, roubado. Jó decretou falência, foi à bancarrota, abriu concordata, quebrou literalmente, quebrou. Ele usou fogo contra Jó. A Bíblia diz que queimou as ovelhas e os servos. Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, ficou pobre, sem crédito. Sua empresa faliu e seu negócio acabou. A crise financeira, prezado amigo, o atingiu em cheio. É o investimento que não deu certo, é o negócio que se frustrou, é a empresa que não reage, é a globalização que solapou sua estabilidade. É o jovem que sai da faculdade sem perspectiva de emprego, é o pai de família que é mandado embora aos seus 50 anos de idade e já não arranja mais emprego pela sua idade. Talvez um acidente, uma tragédia, uma mudança de política na empresa pegou você de surpresa e pôs sua vida financeira de cabeça para baixo. Tudo que você construiu durante anos foi de água para baixo. Você se esforçou tanto, lutou tanto para isso. Mas o dia chegou. O desafio chegou. A Bíblia diz em Jó 1,19 que Satanás também atacou os filhos de Jó. Jó era um pai exemplar. Jó inspirava amizade no coração dos filhos. Ele tinha comunhão com os filhos. Ele santificava os filhos. Ele orava por todos os filhos. Ele orava pelos filhos de madrugada e continuamente. Ele priorizava a vida espiritual dos filhos. Mas, amigos, Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa e comunhão familiar. Pasmem. Todos os filhos morreram num único desastre. Você já pensou nisso? Jó vai para o cemitério sepultar todos os seus 10 filhos de uma única vez. Sua dor é indescritível. Jó raspou a cabeça, mostrando que sua glória havia sido acabada e apagada para sempre. Os amigos de Jó o acusavam e diziam que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Disseram que seus filhos haviam sido desamparados e destruídos. Disseram que seus filhos eram rebeldes, por isso Deus os havia destruído. Quem sabe, amigo, esse dilema da sua vida que você está vivendo hoje tem em algum momento alguma semelhança com a de Jó. Há muitos filhos que estão sendo atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Eu sei. Há muitos pais e mães que estão chorando pelos filhos que se perderam nas drogas, na prostituição. Mães e pais que choram pela perda dos seus filhos fisicamente, em um acidente, uma tragédia. Há muitos filhos que estão no mundo, no vício, no pecado. E eu sei que você nesse momento pode estar pensando, eu me enquadro também nesse quadro de dor que Jó viveu. Pois bem, amigo,
Mas as coisas não ficam por aí. Satanás também resolveu atacar a saúde de Jó. Não se contentou com o bem material, não se contentou com a família de Jó. Agora ele acha que Deus ainda mesmo assim lhe reserva algo que talvez pudesse tirar a paciência de Jó. Vou tocar na sua saúde. E isso está escrito lá no livro de Jó 2, 4 a 6. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Amava mais a saúde do que a Deus. Então, Jó foi ferido, a Bíblia diz, por infecção, mau hálito, dores de todos os tipos, pele necrosada, corpo encarquilhado, raspava sua ferida com cacos de telha. Era uma calamidade humana, descrita, resumida em um só homem. As pessoas cuspiam nele. Seus ossos ardiam, formavam-se bolhas de pus, e ele mordia nessas bolhas para aliviar sua dor. Sua dor, amigo, foi tão grande que ele desejou morrer no ventre da mãe, dizendo lá em Jó 3, 11, 10 e 18, amaldiçoando o dia que nasceu. Desejou morrer ao nascer. Desejou que os seios de sua mãe estivessem murchos para morrer de fome. Procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Quem sabe, amigo, você vive o drama de uma enfermidade na família, uma doença crônica, um diagnóstico sombrio, uma cirurgia iminente, uma cirurgia que não tem como transferir, inadiável e iminente. E você tem pensado: o que eu fiz? E você diz: ó Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Sabe, amigo, Jó ainda não havia se estabelecido e nem se recuperado desses golpes. Satanás havia tirado os seus filhos, a comunhão com Deus, aquele momento de dor que deixou ele triste. Mas ele rebusca a comunhão imediata, perde tudo, lamenta o dia em que nasceu. Mas ele busca em Deus e vai dizendo: eu sei em quem tenho crido. E vai buscando. Mas a Bíblia diz que Satanás ainda não se dá por satisfeito e resolve atacar o casamento de Jó. Porque a única coisa que já estava era ainda a sua esposa, que nas horas mais difíceis poderia dizer alguma coisa de encorajamento para ele. Porque as nossas esposas nos ajudam nas horas mais difíceis. No capítulo 2, versículo 9 e 10, a mulher de Jó não suportou a pressão. Ela estava acostumada com o sucesso e não com o sofrimento. Ela era a madame daquela fazenda, ela era a senhora daquela riqueza, ela a senhora respeitada. E ela estava acostumada com as glórias da prosperidade, e não com o vale da adversidade, e nem com o deserto, e muito menos com o vale. Ele se insurgiu, ela se insurgiu contra Deus. Ela não se contentou e surgiu contra Deus, blasfemou contra ele, ergueu os punhos contra o céu e ordenou seu marido a romper com Deus e morrer, dizendo: homem, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó enfrenta o drama da crise conjugal, do abandono da esposa na hora da sua maior solidão e aflição. A dor que supera o romance é a revolta que mostra a carranca, é a crise do casamento que se instala,
É o divórcio do cônjuge e depois dos filhos. É trágico, amigo. Satanás resolve ainda, depois de tudo isso, não se dar por satisfeito, tirar os bens, tirar os filhos, tirar a saúde de Jó, tirar a paz e a comunhão com a esposa. E aí o cerco começa a se fechar. Satanás pensa, agora eu preciso atacar o que resta de alicerce na vida de Jó. Algumas coisas que ainda sobraram, seus amigos, alguns deles que ainda falavam algumas palavras de ânimo. Eles são amigos, eles vêm de longe, eles são solidários, eles choram. Mas agora deixaram de tudo isso e os que aparecem começam a acusar Jó e dizer: Jó não é convertido para acontecer isso que está acontecendo com ele. É impossível que Deus possa transformar a vida de um homem dessa forma se ele for uma pessoa convertida. Jó deve ser um pecador endurecido. Ele pecou, endureceu seu coração, não pediu perdão para Deus e Deus o trata desta forma. Jó se tornou rebelde contra Deus por tudo que tem acontecido. Jó é hipócrita, Jó é adúltero, Jó é ladrão, Jó é explorador dos pobres, Jó é insensível às necessidades dos aflitos, Jó é louco, Jó é isso, Jó é aquilo. Aquela facilidade de acusar quem está no vale da sombra e da morte. Mas, amigo, a atitude de Jó diante do drama, do sofrimento, precisa ser uma lição para todos nós, porque Jó, apesar de todo esse sofrimento, ele não grita, ele não desespera com outras pessoas, mas ele pensa consigo, só há um caminho. Eu preciso desabafar com meu Deus a minha dor. Jó desabafa com Deus sobre a sua dor. Jó, na sua angústia, levou aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Por que, Deus, estou passando isso? Por que, Deus? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata, não tira minha vida então? Jó estava cheio de queixas. Ele levantou 34 queixas contra Deus. E várias vezes alçou sua voz, chorava, lamentava. Amigo, ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó. Satanás pensava consigo e acusava, dizendo para Deus: ele serve a Deus por interesse. A mulher de Jó se revolta, abandona e pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Seus amigos dizem que a causa são os pecados de Jó. Jó acha que suas aflições foram impostas por Deus e ninguém conseguiu discernir que era Satanás que estava atacando Jó. A intervenção de Deus era necessária naquele momento. Deus não respondeu sequer um dos questionamentos de Jó, mas faz-lhe 70 perguntas. E perguntava: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu punha limite nas águas do mar? Deus mostrou para Jó sua soberania.
Quando não podemos entender o que Deus está fazendo, amigo, podemos saber que Ele está no controle, que Ele é o nosso Pai, que Ele está sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Satanás intentou contra Jó, mas Deus reverteu isso em bênção. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto do Senhor. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano, nem amor, mas Jó se curva diante da soberania de Deus. O satanista que enviou esta mensagem, como seus amigos várias vezes o lançaram mensagens de desânimo, agora começa a perceber que apesar de tudo isso, o coração de Jó não se azedava. Amigo, Satanás tentou azedar o coração de Jó com mágoa de seus amigos, mas Jó intercede por eles. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu tudo em dobro. Jó compreendeu estas coisas, compreendeu entre elas 6 coisas principais que eu entendo. Ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. E nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Em Jó 42:2. Ele diz que ele admitiu esse conhecimento de Deus, que o conhecimento dele era superficial. Ele admitia que até ali a vida dele era superficial como crente, como cristão. Eu te conhecia só te ouvir, mas agora eu te conheço. E passou a conhecer de forma mais profunda e pessoal. Mas agora os meus olhos te veem. Conforme Jó 42:5, a diferença é que agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu sua precipitação no falar. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele passou a conhecer profundamente a si mesmo. Por isso, diz ele, me arrependo no pó e na cinza. Deus restaurou, amigo, a sorte de Jó. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe em dobro. E hoje Deus pode pôr em ordem também a sua vida financeira. Ele pode reerguer você. Ele é o Deus da provisão. Deus restaurou a saúde de Jó. Viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos. Ele teve uma vida longa e feliz. Deus pode curar suas enfermidades. Deus pode lhe dar a alegria de ver seus filhos crescendo, se casando. Deus pode lhe dar a alegria de ver seus netos e sendo instrumento de bênção no mundo. Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, transformado. Acabou a mágoa, a revolta, o esfriamento. Deus é especialista em reparar vasos quebrados, amigos. Para Deus não há causa perdida, nem casamento perdido. Talvez você pense que o divórcio é a única saída. Não. Jesus pode transformar a água em vinho. Pode transformar essa situação que você entende como sine qua non, como algo de bênção, para transformar a sua vida ainda em bênção mesmo. Deus restaurou os filhos de Jó. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra.
não dê o dobro porque não perdemos nossos filhos com a morte. Nós o temos nos céus, os que partem. Seus filhos são filhos da promessa, são filhos de Deus, vivos ou não vivos. Não abra mão dos seus filhos. Aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo dor, amanhã serão baluarte das mãos de Deus. Então lute por eles. Deus restaurou os amigos de Jó. Em vez de guardar mágoa das pessoas que falam mal de você, ore por eles, como aconteceu com Jó. Porque através da intercessão, Deus vai curar você, perdoar seus amigos e resolver definitivamente o seu problema. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó e restituiu e trouxe as bênçãos que ele precisava e restaurou tudo o que perdia, o que havia perdido, quando ele orava pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Jó estava intercedendo e Deus entendeu que o amor de Jó era também um amor a ser seguido, que só o amor de Deus para enviar o seu filho poderia comparar a esse amor. Foi quando Jó começou a orar que a sua cura brotou. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal de relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. E dessa forma sim deve ser. Não interessa como a sua vida tem sido nos últimos anos, nos últimos dias, com relação à sua vida financeira, à sua vida familiar, conjugal, à sua vida espiritual, à sua saúde em especial. O problema que você acha que possa ter tido, o tipo de perda que você acha que pode ter tido, em todos os aspectos, e você agora se encaminha para o deserto, se encaminha para o vale da depressão, e você só chora, só geme, só pensa no suicídio, pensa em coisas ruins. Mas nesse momento eu quero dizer a célebre frase de Jó: eu sei em quem tenho crido. E se você sabe em quem tem crido, se você tem certeza de que o Deus que você crê é o Deus que sara, como diz a palavra de Deus nas suas diversas palavras ao povo de Israel: eu sou o Senhor que te sara. O Senhor sara a tua cura, sara a tua depressão, sara a tua enfermidade, sara as tuas dores. E Ele sara também a sua vida sentimental, sara também a sua vida emocional, sara também os seus negócios, cura todos os problemas que possam estar acontecendo. Basta que confiemos nele e façamos dele realmente o nosso alicerce e a minha segurança, a nossa segurança, como nós precisamos tê-lo. E como diz o próprio salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele as demais coisas o fará. Que Deus abençoe a sua vida e que possa ser abençoada, próspera e útil na obra do nosso Deus e Senhor. Deus